aí, baterista, você que tem mão de alface e está precisando melhorar a sua pegada, a sua performance no instrumento, de uma forma geral, é o seguinte, a gente precisa praticar exercícios que sem enrolação vai fazer com que a gente de verdade tenha uma evolução nessa área. Bom, eu vejo muito assunto na internet, muitas ideias mirabolantes, mas que no fundo, na hora da prática mesmo, não funciona. Nesse vídeo eu quero te passar uns exercícios que eu pratico, passo para os meus alunos e dá certo para todo mundo, porque são coisas fáceis de fazer e coisas que você vai usar de verdade, né? Eu vejo muitas formas de explicar e não sei o que, cara, mas na hora de tocar não funciona. Então, assim, se você quer melhorar a sua pegada, quer melhorar a sua performance no instrumento na hora de fazer virada, groove, ter aquela possibilidade de tocar um groove firme, do início ao fim de uma música, sem morrer na hora das viradas, você precisa treinar isso aqui que eu vou te passar. Tá? Então vamos deixar de ser mão de alface, vamos ter uma pegada firme, sonoridade boa no instrumento, manter aquela pegada desde o início até o fim, tá? Mas é o seguinte, ó, não posso deixar de falar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha, deixa teu like, faz um movimento aí que isso ajuda a gente. O YouTube vai entender que esse vídeo é legal, você está gostando, e vai mandar para outras pessoas, mesmo que você não goste, mas dá o likezinho aí, compartilha, comenta, aperta o sininho, beleza? Bom, é o seguinte, ó, sem enrolação, existe duas coisas que são primordial para você ter uma boa técnica. A primeira coisa é o seguinte, ó, a gente tem aqui na baqueta a pinça, que é o polegar e o indicador aqui, né? Isso aqui precisa estar muito bem definido na sua pegada para você conseguir ter uma pegada firme, porque tudo começa aqui, tá? Polegar e indicador. Eu vejo muita gente ensinando uma pegada que você solta um pouco aqui. Meu irmão, me desculpa, mas na hora da prática isso não funciona. Vou te explicar e te mostrar por quê. Grandes bateras que a gente assiste tocando aí pelo mundo, na hora que o cara precisa de uma condução rápida, ele precisa disso aqui bem definido. Por exemplo, o cara não vai tocar isso aqui, ó. Eu duvido alguém tocar isso aqui com a mão frouxa aqui, ó, a mão de alface, com essa pegada frouxa aqui. Você até consegue, mas fica um negócio indefinido, porque a pegada começa aqui, tá? Esses dois dedos aqui, que a gente chama de pinça, é a primeira pegada. Depois, os três dedos aqui, que a gente chama de mola. Independente se você toca com a palma da mão para dentro ou a palma da mão para baixo. Isso é um outro assunto que a gente precisa ter um cuidado para falar, porque tem gente que é adepto de uma técnica só. E a gente precisa lembrar que a bateria, o setup de bateria, isso aqui que foi construído lá nos Estados Unidos, foi muito depois da caixa, por exemplo, que já existiam as técnicas de caixa para ser tocado na caixa, e aí depois criaram um setup de bateria. Obviamente que você não vai se movimentar por um kit de bateria da mesma forma que você toca só no instrumento, na caixa, por exemplo. Superfícies diferentes, o rebote de um surdo é totalmente diferente de uma caixa, o rebote de um prato, de um rádio é totalmente diferente de um contratempo. Então, assim, essas coisas a gente precisa tentar. Técnicas que a gente estuda precisam atender a gente no instrumento inteiro. Então eu sou adepto de que você pratique uma coisa básica como essa e vai te servir para tocar com a palma da mão para dentro e a palma da mão para baixo. Eu uso as duas, inclusive uso o meio termo, mas todas essas técnicas dependem disso, tá? Então é o seguinte, o que você vai treinar? Simplesmente você vai pegar a sua baqueta e vai começar a balançar ela com os teus três dedos, e depois você vai fazer isso ou num instrumento, por exemplo, no hi-hat mesmo, certo? E aí você vai fazer isso usando o movimento aqui dos seus dedos. O meu pulso, o meu antebraço, vou fazer com a esquerda para você ver melhor. Eles não estão tendo participação nisso, ó. O movimento está vindo daqui, ó, dos três dedos. A minha pegadinha aqui está certinho, ó, desse jeito, tá? Outra coisa, cara, não se esqueça, ó, pensa nisso, a baqueta é dividida em três partes, e nessa última parte aqui é onde a gente segura.
Isso não é com exatidão também, mas a baqueta precisa ter aqui atrás um ponto que a gente chama que é o ponto de equilíbrio, para a baqueta quicar e rebotar a teu favor. Porque se eu fizer isso com a baqueta muito para trás, ó, acabou o rebote, não tem mais, eu estou conduzindo. Muito para frente é a mesma coisa. Então acha esse ponto de equilíbrio, que não é exatamente um lugar para todo mundo, porque isso é uma questão de anatomia, questão do tamanho da tua mão. Então assim, acha esse ponto e começa a exercitar isso. Eu vou fazer com a direita aqui para a gente ver como que isso acontece dentro de condução. Eu estou fazendo meus dedos, ó. Não estou mexendo no meu pulso, certo? Se eu agora mudar esse movimento para o pulso, que não é errado, ó, a mesma coisa está acontecendo aqui, ó, a mesma coisa. Cara, isso é fundamental. E esse exercício você pode treinar só com a baqueta, por exemplo, na frente de uma televisão. Eu treino isso muito, treinei muito e treino até hoje dirigindo. Estou dirigindo aqui, ó, na estrada, pego a baqueta aqui e boto aqui. Isso vai fortalecer a sua mão, meu irmão, de uma forma que você vai parar de ser o famoso mão de alface. Entendeu? Vai ter uma pegada firme, a força que você precisa ter aqui, que não é apertar a baqueta, que isso tensiona todo o seu braço, que é você ter a pegada mesmo aqui, isso, ó. Isso vai funcionar, isso vai servir para tudo que você toca. E aí você vai usar o seu antebraço e o seu braço só para levar aonde a sua mão e seus dedos tocam. Então assim, primeiro exercício, a gente vai fazer toque simples usando só os dedos. Agora vou mudar para o pulso. Voltei para os dedos. Repara que meu dedo aqui parece que está solto, mas não está. Ele está aqui, ó. Quando eu vou para o dedo, ó. Entendeu? Então assim, cara, você está assistindo a aula que você deve perguntar, pô, bem, mas o que só eu preciso fazer? Você precisa só treinar isso aqui, ó. Fortalecer a pinça, fortalecer os seus dedos na baqueta. Outra coisa, nunca deixe os seus dedos de fora. A gente tem uma tendência, às vezes você está tocando coisa rápida, e aí por fazer muita força e não ter a pegada, a sua mão espreme na baqueta e os dedos começam a ir para fora. Entendeu? Então faça isso sempre com a participação dos seus dedos. Desde uma coisa relax a uma coisa mais complicada, mais rápida. Paradido rápido. Paradido lento. Tudo isso pensando nisso aqui, ó. Isso aqui, meu amigo, é o início de tudo na sua pegada. Tudo que você faz depende disso aqui. Acredite se quiser. Se você precisar treinar um monte de coisa e treinar só isso aqui, seu paradídolo vai melhorar, seu toque duplo vai melhorar, o seu groove aqui vai melhorar, porque a sua mão tá firme, sacou? Então, meu amigo, faça só isso para você parar com essa mão de alface e ter essa mão pegada firme, que não tem nada a ver com volume, espancar a bateria. Firmeza, ó. Não estou fazendo força, certo? Mas o som está constante. Beleza? É o seguinte, ó, espero que você tenha gostado da aula, espero que você já tenha deixado o teu like, já tenha compartilhado, curtido, comentado. E eu te agradeço muito por ter assistido essa aula, tá bom? Tamo junto e até a próxima. E não seja mais um mão de alface.